Há alguns dias fui ao cinema e fiquei feliz da vida, porque voltei no tempo mais de 50 anos, uns 55, 57 anos. E fui assistir o filme sobre a vida do Erasmo Carlos, a relação dele com o Roberto, com a Wanderleia, com a Jovem Guarda, o rock and roll brasileiro, no tempo em que ele teve início e que foi um sucesso absoluto. E hoje, para bater um papo sobre esse tempo que ele não viveu completamente, porque ele é mais jovem, mas sobre o filme que ele produziu e dirigiu, nós temos aqui o Lui, que é filho do Roberto Farias, sobrinho do Reginaldo Farias, e é o Lui Farias. Você tá bom, meu amigo? Tudo bem, tudo muito bem, muito bem. Prazer enorme em receber você aqui. Igualmente. Em Menorá na TV. Igualmente. Prazer é meu. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV com Lui Farias, ele que dirige e produz o filme sobre a vida do Erasmo Carlos. E eu quero saber dele como é que ele chegou a essa vontade de fazer um filme sobre a Jovem Guarda e sobre a vida do Erasmo e do Roberto Carlos. De uma certa maneira, não é a vida do Roberto, mas é a relação do Roberto com o Erasmo. Eu venho de uma família de cinema. Meu pai dirigiu a trilogia Roberto Carlos. E isso veio vindo na minha cabeça ultimamente, porque por conta do lançamento desse filme. E eu comecei a recordar uma série de coisas, inclusive uns momentos de presença na filmagem do meu pai, umas cenas que foram filmadas na Ilha Rasa, aqui no Rio de Janeiro, em que estavam todos eles, Roberto, Erasmo, Wanderleia, meu pai. E comecei a fazer as contas, meu pai devia ter uns 36 anos, 37. Era um garoto, né? E aquele clima de camaradagem, e você de tinha piada, que idade? Eu tinha 10. Aquele clima de camaradagem, de piada, de graça entre eles, era uma coisa contagiante. E eu comecei a me lembrar disso justamente pensando por que é que eu vinha fazer, né, esse filme. Eu sempre gostei muito da música de Roberto e Erasmo, sempre tive muita vontade de fazer um filme com essas músicas, e a oportunidade apareceu quando, num jantar, num almoço de sábado na casa do André Midani, Erasmo começou a contar que ia escrever um livro de memórias. Eu falei, pô, quero filmar. Ele falou, é seu. E desde então o filme foi meu, é meu. E como é que foi? Como é que foi fazer o filme sobre essas figuras e como você escolheu esse elenco? Em primeiro lugar, tinha o livro de memórias dele, que é mais de memórias do que minha biografia. Na verdade, você seguiu esse roteiro? Não muito, quer dizer, me baseei nisso. E né? tem coisa da tua cabeça? Você criou... Tem algumas coisas, O que umas pro ator piadas. seriam gags? Fiz algumas tentando interpretar no filme o humor irreverente do Erasmo, aquele humor, um humor nonsense, né, que ele tem, uma piada que ele faz que você ri por, enfim, depois, né? Eu me lembrei também de uma situação que eu cruzei com ele num hotel em São Paulo, já estava namorando a Paula, minha esposa, Paula Toller, e aí a gente entrou no hotel, fim de noite, fim de show, não tinha restaurante aberto, a gente procurando o restaurante, encontramos o Erasmo no restaurante do hotel, e aí fui me apresentar e ele falou assim, farinha, farelo ou farofa? E eu fiquei sem Porque ele entender. se lembrou de você? Ele se lembrou de mim. Sabia quem você era? Sabia lembrar, tem uma memória extraordinária. Lembrava como ele nos chamava e eu fiquei estatelado diante daquela cada menino pergunta. tinha um apelido. Eu e meus irmãos tínhamos cada um apelido que ele colocou. E ele é um cara assim, né? Assim, então, o filme me deu uma grande preocupação de tentar fazer o filme com esse... Reproduzindo com essa personalidade, com esse temperamento. O espírito dele. E eu acho que consegui. Eu também acho. Eu quero dizer a você que fiquei fascinado com o filme, cheguei a chorar, inclusive naquele abraço dele com o Roberto Carlos, porque na vida todos nós temos desilusões e voltas com pessoas que a gente
amou, ama em determinado momento, independente da questão sexual, são dois homens heterossexuais que romperam o relacionamento e voltam num determinado momento a se relacionar. E é emocionante realmente o filme, você voltar no tempo, no meu caso, eu voltei bastante no tempo, porque eu era um daqueles caras que ficava escutando entre enganar minha mãe que estava estudando e enganar o meu pai que eu já ia voltar para casa. Eu ficava ouvindo aquele Peça Bis pelo telefone e era a época exatamente que essas músicas todas tocaram e a gente via Jair de Taumaturgo na televisão. Enfim, para pessoas que têm essa memória de vida, é um negócio interessantíssimo. Então, me conta como é que você chegou nos atores que você escolheu. Esse filme tem uma história engraçada porque em um determinado ponto as coisas começaram a acontecer contra apesar da minha vontade, ou contra a minha vontade, ou a favor da minha vontade. Eu estava um dia lendo o jornal, abri o jornal e vi uma foto do Chay com o Erasmo. Eles tinham se encontrado num evento de automóveis e eu olhei aquele menino, eu tinha visto ele numa novela, eu acho, e eu achei que ele tinha alguma aparência. Uma energia, não aparência, não. Energia Eles parecida. são muito diferentes. Acho que as pessoas, a memória da gente fica um pouco apagada, né, sobre a aparência das pessoas. E chegou um ponto que eu falei, cara... mas até hoje você vê o Erasmo Carlos careca, ou não é mais o Erasmo Carlos do tempo do filme. Pois é, e depois assim, esse rigor com a aparência, eu acho que... Não é importante. Ele pode não ser importante se você tiver outros elementos, como eu achei que o Chay tinha. Mas eu acho que esse elemento que você coloca aí é mais importante do que a aparência. A energia e o aspecto de vida do camarada, eu acho que... Exatamente. E o Chay tem um negócio engraçado que eu só percebi depois. Falei, por que esse menino... Eu escolhi esse menino e ele é rock and roll. Ele me contou uma coisa muito engraçada, que ele já veio com uma carga de conhecimento sobre Erasmo Carlos que me impressionou. Próprio da idade dele. Que me impressionou. Eu falei, mas por quê? E ele veio dizendo, porque eu encontrei com ele ontem, pensei em fazer um filme com ele, quando você me ligou no dia seguinte e me chamou. E aí ele me contava um negócio engraçado, que ele fez Rebeldes, que é uma novela da TV Record, eu acho, SBT, não sei. E nessa novela, ele tinha uma banda. E essa banda fazia excursão pelo interior. E ele falou, Lui, eu sei o que é as moças te agarrando e te arranhando. As meninas. E aí eu olhei e falei, esse menino sabe mesmo, né? E aí esse encontro foi perfeito. A Malu Rodrigues, que faz a Wanderleia, eu já conhecia desde menina, acompanhava a carreira, sabia que ela daria conta do recado. E desde então, assim, esse papel sempre foi dela. Nem fiz testes. O Gabriel Leone, que faz o Roberto, é um capítulo à parte. Eu estava realmente tendo dificuldade em arrumar... De achar um Roberto Carlos. Um Roberto Carlos, e esse menino entrou com o cabelo alisadinho, assim, ele fez uma escova no meu cabelo, botou um violão nas costas e veio contracenar com o Chay no teste. E ele começou a tocar, o Chay começou a cantar, ele começou a fazer a segunda voz, aconteceu. Era uma coisa muito impressionante quando o filme começa a oferecer essas oportunidades dizendo que está vivo, né? E esse filme é um filme assim, um filme que sempre teve vivo de situações que diziam que ele ia ser um filme bem recebido pelo público. Agora, foi muito legal, na minha avaliação de espectador, porque eu de cinema só conheço, eu sou um cinéfilo, mas não me interesso por nada que tenha a ver com ficar avaliando, analisando. Meu negócio é ir lá, nem me lembro do nome do filme, não é do teu filme. Pode ser do meu, da minha tia, do meu filho. Difícil para mim, mas eu vou lá e eu adoro cinema. Então eu fico lá, eu vou às vezes 3, 4 vezes por semana ao cinema. Você é alguém que esteve com a minha atual mulher no colégio, ela fica doida, porque ela não quer ir 3, 4 vezes ao cinema por semana, mas eu vou e ela me espera. No final, às vezes, ela até se arrepende porque não viu um filme tal, que eu fui lá e vi. Então, eu quero dizer o seguinte, adorei ver nesse filme você inserir Copacabana, você inserir o Rio de Janeiro
de épocas passadas. Quer dizer, você fazer esses cortes e remeter não só o assunto para a vida dos atores, para a relação que eles tinham e para como eles foram se desenrolando na sua própria vida e como foram ganhando visibilidade, ganhando capacidade de atuar e ganhando capacidade de vencer, mas o Rio de Janeiro introduzido no filme também achei muito bacana. Agora, me conta como é que você se sente tendo realizado esse filme e ele estando em cartaz. O que está acontecendo? Bom, em primeiro lugar, eu tinha a confiança do Erasmo. Estava baseado nas memórias do Erasmo. E Erasmo, muito antes, muito cedo, me disse, falei com o Roberto aprovou, falei com o Vanderleia aprovou, e eu fui em frente. É claro que sempre soube também que fazer esse filme, falando de Erasmo, teria que falar de Roberto e Vanderleia, mas num sentido que eu acho que é bacana, justamente. Os princípios desse filme são família, amizade, sabe? E eu fiquei um pouco nisso. Quando eu vim agora lançar o filme, então eu fui mostrar o filme para Vanderleia e para Roberto pela primeira vez. E senti uma enorme responsabilidade com isso, mas fui recompensado com o reconhecimento deles. Eles gostaram muito, choraram. Roberto e Erasmo na sessão. Eu fiz uma sessão em São Paulo em que Vanderleia foi. E terminado o filme, ela me abraçou, começou a chorar. Nós começamos a chorar. Eu não sei exatamente quais eram as razões dela para chorar, sei as minhas. Não devem ser as mesmas, mas foi muito emocionante. Não, para você me parece que é a realização de uma vontade, de um sonho, e uma boa realização, e para ela é lembrar da vida dela, né? A gente chora quando se lembra da vida. Pois é, não justamente. Tenho dúvida. E principalmente uma vida cheia de alegrias. Deve ter tido percalços, sim, mas a Vanderleia é uma vitoriosa brbrasileira. Certamente. E aí aqui na sessão do Rio, o Roberto esteve presente, e eu já não fico mais sentado na cadeira do cinema, não consigo. Eram várias salas, eu ficava percorrendo todas, mas ainda cheguei na sala deles a ponto de vê-los chorar, de soluçar, posso dizer. E ambos juntos me deu uma satisfação enorme. Essa cena do abraço deles, essa volta deles a relacionamento que tinha sido interrompida, é uma cena carregada de emoção. Uhum. O filme é um filme leve, uhum. mas que tem partes como essa. Também eu posso me lembrar da parte em que eles que eles correm porque roubaram alguma coisa, ou estão querendo roubar, não me lembro exatamente a coisa, mas você sabe melhor do que eu. Como é que você fez essa mistura entre o lúdico e o tenebroso, vamos dizer assim? Erasmo tinha me falado a respeito da juventude dele na Tijuca, das dificuldades, a mãe dele sozinha, me contou que depois que ele descobriu que o pai dele não era morto, mas que era uma pessoa que morava fora, falou, encontrou ele, tudo. E tinha, na verdade, assim, o filme é sobre a música, sabe? A música é um personagem muito importante, né? E eu percebi que ela se tornava também personagem do filme, né? Porque a história do sucesso, vamos dizer assim, do sucesso de um artista, não é muito diferente uma da outra, né? Então eu sabia que dramaticamente eu tinha que contar uma história, e foi aí que eu também fui fazendo, né, as minhas artes ali. Me surpreendi muito quando li as memórias do Erasmo e que percebi que quem tinha sido o agente involuntário desse reatamento de amizade deles tinha sido meu pai, que pediu a Roberto que fizesse uma música para o primeiro filme do Roberto, que não tinha Erasmo, e Roberto então pediu a Erasmo. E foi uma coisa louca, porque eu vi a minha vida entrar no meu filme, entendeu? Foi muito impressionante, assim, isso me deixou muito emocionado. O Carlos Imperial foi vereador antes de mim, no Rio de Janeiro.
e morava aqui na Avenida Atlântica e a gente se cruzava, eu jogava futebol de praia, nós tínhamos uma turma de garotos, os garotos conheciam as pessoas e as personalidades. E o Carlos Imperial, ele foi, ao mesmo tempo que pai, padrasto do Erasmo, quer dizer, ele enchia o saco do Erasmo, mas ao mesmo tempo foi quem viabilizou o Erasmo no rádio, quer dizer, naquele primeiro momento dele em que ele saiu de ser um Zé Ninguém para ser alguém que eventualmente ficasse próximo das pessoas. Como é que você compôs esse personagem do Carlos Imperial, hein? O Erasmo falava muito do Imperial, eu percebi que o Imperial tinha uma importância na vida dele, e veio entrando naturalmente, não foi uma coisa, sabe, muito articulada, vamos dizer assim. Aos poucos eu também, e eu, apesar de conhecer um pouco da vida do Imperial, porque o Imperial também fez muito cinema, eu não conhecia muito bem. Então, o Imperial que tem no filme é muito o Imperial que Erasmo narra. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Luy Farias, que é o diretor e o produtor do filme sobre a vida do Erasmo Carlos, Minha Fama de Mal. E agora você assiste aqui no nosso programa o trailer desse filme que pode te levar ao cinema, porque certamente você vai ter 2 horas espetaculares, vai se divertir. Se você gosta de rock and roll, se você gosta do Brasil, do Rio de Janeiro e da vida do pessoal da Jovem Guarda, não perca Minha Fama de Mal. Erasmo Presley é demais também. Toda história tem um começo, bicho. E foi aqui que a minha começou. Meu bem, às vezes diz que deseja ir ao cinema. Eu olho e vejo bem que... Esse aí sou eu. Na verdade era um novo eu. Um que eu nunca achei que seria. Vamos montar um conjunto de rock? Eu não tenho tempo pra isso, não. Esse aí é o Tim Maia. E foi com ele que eu dei os meus primeiros passos. Seu nome é Suzy. E esse é meu chapa, Roberto. E é um amor. Se a gente tentasse escrever umas canções juntos. Pisei no freio obedecendo ao coração. Parei na contramão. E junto com a ternurinha, o Brasil virou nosso. Esta é uma prova de fogo. Você vai dizer se gosta de Vanderleia, Chalupe, Boer e Salim. Quanta ternura, hein? Das 20 canções na parada de sucessos, 6 são de vocês. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, Mas não vem pensando que foi molezinha, não. Acho que tá na hora de dar um passo maior, fazer umas coisas novas. A imprensa classifica Erasmo Carlos como cabeça da Jovem Guarda. O que você tem a dizer? Você é fofoqueiro, hein? você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. A verdade é que pouca gente sabe o que realmente aconteceu. Caranga é essa, bicho? É um Rolls Royce, carro da Rainha da Inglaterra. O motorista da Rainha da Inglaterra também? Ah, não, esse é o Jairo da Tijuca mesmo. Eu sou terrível. Pra começar, Beto. Tu parar desse jeito. Começou! Vem! Me provocar. Você não sabe. Feliz aniversário, meu amor. Que isso, Erasmo? Essa é a história de uma amizade que marcou gerações. E de como foi que eu ganhei essa minha fama de mal. Confusão que a gente armou, hein, bicho? Você tem talento pra isso. Eu sou terrível. Estamos iniciando então o segundo bloco de Menorá na TV com Luy Farias, que dirige e produz o filme sobre a vida do Erasmo Carlos, Minha Fama de Mal. Ô Luy, e o cinema brasileiro, hein? Eu quero que você enfoque esse tema que eu vou te colocar. Eu tenho discutido muito com meu filho Bruce, que é seu amigo, você conhece ele, sobre a questão dos investimentos do governo em cinema. E eu cito muito a questão dos Estados Unidos e não vejo que o governo americano invista em cinema naquele país. E pergunto, por que é que nós temos que pagar meia entrada? Por que é que as pessoas necessitam de grana governamental para poder fazer cinema no Brasil? E qual é a saída empresarial? Bom, vamos lá. Meia entrada.
Minha entrada é uma jabuticaba, né, brasileira, né, mais uma jabuticaba, que os artistas em geral, inclusive os de teatro, de música, especialmente aqueles que não sobrevivem com nenhum tipo de subsídio, reclamam. Eles são penalizados sem nenhuma razão. Em relação ao cinema, em relação ao filme americano, queria falar duas coisas sobre o filme americano. Eu estou lançando o filme agora nessa época de Oscar, né? E o que é pior, na minha opinião, é perceber o quanto que se fala de filme americano no Brasil. É verdade que é impossível deixar de falar, visto que os filmes americanos têm um poder de marketing intencional muito grande. Mas, de qualquer maneira, percebo que toma um espaço igualmente desequilibrado, vamos dizer assim, nos jornais, nas pautas em geral, né? Nada contra, adoro os filmes americanos, muitos, outros nem tanto, mas acho muito cafona, muito caipira, sabe? A gente ficar preocupado com o filme americano na intensidade que a gente fica. Acho que me sinto mal como cidadão, justamente, porque vejo que a nossa cultura, nesse momento, ela é diminuída. Tem um aspecto subjetivo, subliminar nisso, entendeu? Em relação ao subsídio, nos Estados Unidos também se subsidia cinema, né? Não à toa o cinema americano tem a importância que tem. É claro que lá tem um mercado pujante, mas eles sabem muito bem a importância de ter os filmes distribuídos mundialmente. E no que precisar, eles fazem. Eu vou recordar aqui uma situação que aconteceu com meu pai quando ele era presidente da Embrafilme. Não era presidente, era diretor-geral. O presidente era o presidente da República. E que houve uma coisa que era uma jabuticaba brasileira, que foi a lei do curta-metragem. Obrigar o curta-metragem a funcionar junto com longa. Obrigava... Eu me lembro disso. Isso tem muito tempo, hein? Justamente. E o aspecto... Já tem 50 anos esse Pois negócio. Mas o aspecto principal disso era que o curta-metragem ficava com 5% da bilheteria do cinema. Isso daí aconteceu exatamente, se não me engano, na época em que foi lançado o Tubarão, que foi uma loucura. Até pouco tempo era a maior bilheteria da história da bilheteria no Brasil, né? E isso, claro, provocou uma revolta muito grande nos americanos. E aí veio para o Brasil um camarada chamado Jack Valente, que era o representante da MPA, né? Que é Motion Picture Association, tinha cadeira ou uma sala, se não me engano, na Casa Branca. Ele pegou o avião, veio para o Brasil, pediu uma audiência com meu pai na Embrafilme, e meu pai me contava isso de uma forma muito engraçada. Ele falou assim, cara, ele entrou na sala, sentou na cadeira, nos cumprimentamos, ele levantou-se, botou o dedo na minha cara e disse, você vai terminar com esse percentual de 5% do curta-metragem. E meu pai falou assim, mas isso não sou eu. Ele falava assim, você pode. E meu pai não podia, efetivamente, porque aquilo era uma política, né? Política política de Estado. Do Conscine, seja lá o que for. Na época, o Conscine, não me lembro, Conselho Nacional de Cinema, uma coisa assim. E a última coisa a respeito de subsídio ao cinema brasileiro. O cinema brasileiro, ele não sobrevive, por exemplo, ao contrário do que muita gente acredita, às custas da Lei Rouanet, da famosa Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei que beneficia efetivamente grandes corporações que patrocinam os produtos de seus interesses. O cinema brasileiro ele é financiado, vamos dizer assim, por uma taxa chamada Condecine, que é uma taxa que afeta todo e qualquer produto audiovisual.
E a Condecine, efetivamente, ela é aplicada em cima de chip de celular, porque hoje nós consumimos imagem em chip em celular. Então, essa lei foi criada e é essa verba que ampara o cinema brasileiro. O que a gente poderia continuar conversando seria sobre mercado. Aí é outra conversa. Nós vamos conversar sobre mercado e também de que forma o cinema brasileiro pode se tornar independente e pujante, porque as produções que existem no Brasil não devem nada a ninguém, mas o que rende o cinema brasileiro para quem dirige, para quem produz e para quem atua, ainda não está num patamar que se possa chamar de aceitável, eu digo, numa linha horizontal. Obviamente que eventualmente pode ter um ou outro filme que tenha se sobressaído nessas áreas. Então eu quero perguntar a você exatamente isso. Como pode o cinema brasileiro sobreviver nesse emaranhado de questões e problemas que a gente vive no Brasil? Bem, em primeiro lugar, a gente está falando de um país. Estamos falando da economia de um país, né? O Brasil tem, acho que cerca de 5 mil cinemas no país inteiro, contra, por exemplo, no México, que é mais do que 20 vezes mais, entendeu? Então, assim, fazer cinema no Brasil contra o poder do cinema americano, digo isso sem nenhum tipo de crítica ao cinema americano, né? É uma constatação factual. O cinema americano é muito forte, muito difícil. Inclusive, desculpa te interromper, mas o cinema americano, inclusive, ele estimula o turismo nos Estados Unidos. Sim, não só... E é uma arma potentíssima que o governo americano se utiliza dela. Exatamente. No mundo inteiro. Então a gente vive aqui uma contradição, porque se a gente pretende que a arte audiovisual seja um agente, né, de venda cultural do país, né, a gente está num problema, porque a gente deve subsidiar isso ou não. Como transformar? O ideal seria que a gente tivesse um mercado que absorvesse o filme brasileiro de todo o espectro de forma bacana. O que acontece no Brasil, meu pai dizia, olha, a verdadeira vocação, né, de bilheteria do cinema brasileiro são as comédias e os musicais. Comédia musical, então, era melhor ainda. Na cabeça dele, que fazia outros gêneros também, e foi muito bem sucedido em outros gêneros. Fez o Assalto ao Trem Pagador, Pra Frente Brasil. Então, assim, e a carreira dele, na minha opinião, pode ser vista como um exemplo de um cineasta que tenta sobreviver dessa atividade de forma mercadológica, né? Então, faturando com o produto que ele faz. Faturando com o produto que ele faz, contra tudo e contra todos, como a gente estava falando, contra a meia entrada, que é um subsídio que o produtor faz sem razão de ser, né? Contra o cinema americano, contra a falta de salas de exibição. Exatamente. Aqui também, aí tem um outro aspecto, que é o aspecto interno do cinema brasileiro, né? As brigas entre as ideologias, vamos dizer assim, cultural e de mercado. Aquelas pessoas que fazem... O cinema de arte, o cinema bandalha que o povo gosta de assistir, é isso? O cinema que o povo se identifica, quer. Né? Agora, há pouco tempo, teve uma entrevista, se não me engano, do diretor desse filme que está concorrendo ao Oscar, Roma, em que ele fala justamente isso sobre o cinema mexicano. O espectador e a antipatia, vamos dizer assim, que o espectador mexicano tinha com o produto mexicano, porque ainda está muito mais perto do americano, né? Quer dizer, todo mexicano quer fazer filme como o americano. Então, aqui a gente que tem uma herança cultural europeia, né, muitas vezes se dá importância ao prêmio. Como dizia Rita Lee, dá para trocar o prêmio por uma grana, né, por um dinheirinho, porque prêmio não alimenta ninguém. Tudo bem, o filme fica melhor,
essa coisa toda, e é importante, não estou dizendo que não é importante, mas existe esse confronto, né? Ô Luiz, esse momento que nós estamos gravando esse programa, ele vai ao ar na semana que vem, na outra, é o momento em que o Wagner Moura está sendo execrado pelas redes sociais porque ele colocou Marighella negro, negro retinto, no filme que ele dirige e produz, que concorreu a algum prêmio aí, não levou prêmio nenhum. Como é que você enxerga essa questão, hein? Bom, eu não vi o filme do Wagner. Mas sabe do que eu estou falando? Sei. Que ele está apanhando aí... Sei, o Wagner não estava concorrendo em Berlim, ele foi convidado hors concours, né? E, portanto, assim, tem muito fake news nisso. A escolha de um Marighella negro, eu confesso que como espectador não entendi, mas também não vi o filme e acho que cada um faz o que quiser, né? Quer dizer, se ele tem essa oportunidade, achou que botar o Seu Jorge, que é um excelente ator, seria interessante e botou e não sei, agora o público que vai decidir. Meu filho Bruce dirigiu e produziu, juntamente com um diretor estrangeiro, a peça Anne Frank, onde ele lançou a minha filha Yasmin Gonlevski como atriz. E ele estava com dificuldade de encontrar um Otto Frank dentre os atores que ele tinha conhecimento na época. E, conversando comigo, me perguntou o que eu acharia dele colocar o Milton Gonçalves negro como o pai da Anne Frank. E eu achei maravilhoso, porque o Milton Gonçalves é fruto de um povo perseguido, como os judeus, é alguém que sofreu na carreira para poder chegar onde chegou. Enfim, tinha razões que pudesse levar Milton Gonçalves a ser um holandês, por exemplo, judeu perseguido pela guerra e que era o pai da Anne Frank. Eu não vejo problema nenhum nessa questão. O problema com Wagner Moura é de cunho político. É o que está acontecendo com ele nas redes sociais, é de cunho político, e eu também não quero ficar com esse tema na nossa conversa, porque a nossa conversa ela é muito mais uma conversa ligada ao teu trabalho, à tua direção, à tua produção, ao teu filme que conta a vida do Erasmo Carlos. Mas, do ponto de vista estético, você vê alguma dificuldade com essa questão? Cada artista tem que ter liberdade para fazer para criar o seu espaço. Que acha correto não sei que razões levaram ele a escolher o Seu Jorge para fazer isso, mas acho que ele tem que ter liberdade para fazer aquilo que ele acha melhor para a arte que ele está fazendo. Muito bem, nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Luiz Farias, que é o diretor e o produtor do filme sobre a vida do Erasmo Carlos, e a gente vai voltar para o filme Minha Fama de Mal no terceiro bloco. Não saia daí, já já a gente volta. Estamos de volta com o terceiro bloco de Menorá na TV, nessa entrevista com Luiz Farias, que é o diretor e o produtor do filme Minha Fama de Mal, que conta as memórias de Erasmo Carlos, conta a vida de Erasmo Carlos, o filme é baseado nas memórias que o Erasmo escreveu. Ô Lu, eu gosto de perguntar às pessoas sempre isso, porque eu também gosto de responder essa pergunta. Eventualmente vem aí um desavisado me entrevistar e eu gosto de responder essa pergunta. O que você gostou mais de fazer no filme? A gente estava falando de cinebiografia, né? Isso é um assunto que está muito em voga hoje em dia, todo mundo fazendo muita cinebiografia. E o que me deu uma enorme satisfação nesse filme foi poder fazer uma cinebiografia com liberdade criativa, né? A partir do momento em que eu fiz um recorte da vida do Erasmo, né? Porque eu, assim, como espectador, eu não gosto de a filme
que conta a vida inteira do camarada. E nem tem como, 75 anos de filme, Pois é, nós vamos estar lá no cinema até agora. Mas vamos dizer que esse período fosse um período maior, tá? Vamos falar 40 anos da vida do camarada. Você foi cortando e colando para criar um produto. Mas principalmente o seguinte, você quando tem essa incumbência, você fica com a responsabilidade necessária de trocar de ator. E eu acho horrível. Quer dizer, o cara novo, velho... Aí ele muda, é um outro ator, esse era um problema que eu não queria ter. Então, quando eu descobri a possibilidade de contar uma história que tivesse a linha narrativa que eu desejava e que tivesse um período de tempo que eu pudesse usar apenas um ator, eu fiquei muito satisfeito, muito contente com isso. E aí veio acontecendo, o Chay, o Gabriel e tudo, e dentro desse período também se incluía a Jovem Guarda. Eu tinha a obrigação, não obrigação, mas assim, dever, né, de fazer um filme mais sobre Erasmo do que sobre Jovem Guarda. Mas Jovem Guarda acabou tomando um tamanho muito grande, porque, afinal de contas, foi ali que foi o grande sucesso de público deles, né? A gente estava falando do Brasil daquela época, e isso foi uma outra coisa que me chamou a atenção, porque é muito difícil você conseguir capturar o espírito de uma época. E rapidamente eu percebi que talvez eu conseguisse fazer isso me valendo de imagens de arquivo. Foi o que eu te disse que foi maravilhoso. Pois é, então assim... até porque, assim, hoje em dia no Rio de Janeiro é impossível você filmar no Rio de Janeiro. Assim, eu prometo nunca mais filmar no Rio de Janeiro. Mas o que é isso? Tem algum bicho-papão na rua? Porque tecnicamente é muito difícil, porque você tem uma cidade, né, vivendo... Barulhenta. Barulhenta. Tinha uma coisa muito engraçada que eu percebi que os motoqueiros, os motoboys, já conhecem filmagem. Então, se você interrompe o fluxo de uma rua, mesmo que seja por alguns segundos, eles já descobriram que buzinando... Eles acabam com você. Eles acabam com você. Então era assim, teve uma filmagem que eu me lembro, que nós filmamos em Santa Teresa, tinha que interromper, não me lembro agora qual rua, e que aí era uma briga minha, né? Eu precisava de algum momento de silêncio. E quando eu conseguia interromper a rua, vinha um avião descendo no Santos Dumont, um jato que não tinha na época, né? Então, assim, ali eu falei, cara, é o Rio de Janeiro para filmar na rua, não dá. E aí você fica nesse impasse, né? Como fazer um filme sobre o Rio de Janeiro? O cara vai ter que ter muitos milhões, entendeu? Muito dinheiro para poder recriar digitalmente o Rio de Janeiro. Fica aqui um aviso, né, as entidades que cuidam de cinema no Rio de Janeiro. A gente precisa fomentar isso de outra forma. Além do Rio de Janeiro que atrapalha as filmagens, o que é que te incomodou no arcabouço dessa história que você criou e na confecção efetiva desse produto que você lançou com sucesso, e eu sou a própria testemunha do sucesso do teu filme? A gente fala sobre o valor de produção, né? No Brasil, a gente faz filme com pouco dinheiro, apesar dessa publicidade toda, né, de que as pessoas estão pegando dinheiro, jogando pelo ralo. Eu não sei se estão jogando ou não pelo ralo, né? É uma resposta muito difícil de dar. Eu, pessoalmente, tenho a preocupação de fazer um trabalho que seja dirigido ao público. Isso, quando não acontece, é muito ruim, muito dramático para o cineasta. Eu tenho certeza que fiz do limão uma limonada. O filme está muito legal. Eu fiquei muito contente com as pesquisas que a gente fez sobre o filme, a forma como as pessoas saem dos cinemas, a crítica também do filme foi muito boa, de modo que eu pessoalmente estou muito satisfeito. Ô Lu, eu como um pai idiota,
Quando o meu filho me apareceu com 15 anos de idade dizendo que ia ser ator, eu me assustei. Ele logo engrenou uma novela chamada Explode Coração, não sei se ele tinha 15 ou 16, alguma coisa por aí. E eu falei para ele, olha aqui, cara, eu não posso te proibir de fazer nada, mas tem o seguinte, para você seguir nessa carreira, primeiro você tem que saber o que significa a vida. E aí ele conseguiu um emprego de vendedor na Richard. Sei. Na Richard não atual, a nossa Richard, sim, quando a gente comprava mais coisas lá, porque tinha mais a nossa cara. Então, ele se transformou num dos melhores vendedores da Richard e eu não podia falar mais nada para ele. Então, ele seguiu em frente, foi trabalhar com o Gerald Thomas no teatro e tal, e ter uma carreira eficaz nesse país que você elencou aí como um país que tem dificuldades na área do cinema e provavelmente a área do teatro não é diferente, por aí afora. E ser ator, diretor e produtor no Brasil é alguma coisa que é uma epopeia. Como é que você se sente sendo filho de uma família de atores e diretores, produtores, dirigentes do cinema brasileiro? Hoje você com a tua carreira, com a tua profissão de sucesso. E como é que vai o teu filho? Para falar de família, sempre foi muito impressionante para mim, né, que meu pai tivesse tido a carreira que teve e como cineasta, como homem de cinema e TV, tivesse conseguido vencer, né, nesse ambiente tão difícil. O que me dá um enorme orgulho, né? Quer dizer, papai teve uma carreira de diretor de cinema de 13 filmes. Como produtor, ele produziu mais de 50 filmes, ganhou muito dinheiro e perdeu muito dinheiro. Sempre me disse que para você fazer um sucesso de cinema no Brasil era preciso que você se projetasse para 9 fracassos. Então, assim, na projeção dele, era 10 para 1, entendeu? O que é uma coisa muito assustadora, né? Mas essas pequenas coisas vão entrando em você, né, como lições que depois te fazem ver esse ambiente, né? Meu filho, ele atualmente trabalha também com cinema. Ele morou 10 anos nos Estados Unidos, ele foi jogar tênis lá e aí, na hora de escolher a faculdade, ele não sabia o que fazer. Eu falei, você pode escolher o que você quiser. Aí ele escolheu alguma coisa absolutamente distante da família. Só te digo o seguinte, se você pensa em fazer essa atividade, você está no lugar certo. Exato, é Los Angeles. É aí que o mundo do cinema acontece. E ele fez a faculdade lá, depois fez o mestrado na New York Film Academy e é um mestrando de cinema. Mas, mesmo assim, depois ele ficou 10 anos lá, voltou para o Brasil, trabalhou na TV Globo e aí agora está tentando a carreira na Europa, em Berlim. E como é que é ser marido de uma grande cantora? É legal. Eu não sabia que você era marido da Paula Toller, mas sei que a Paula Toller canta, eu não sei se canta ou cantava no Kid de Abelha. Isso. E o menino, que é o nosso querido, olha só, a minha cabeça está ruim, como é o nome dele? Jorge Israel. O Jorginho Israel. Sim. Ele foi meu aluno de futebol. Olha só. Eu treinava o Jorge Israel, ele era pequenininho, magrinho, e se transformou num grande líder de banda, e a Paula Toller com ele lá. Como é que é ser marido de uma grande cantora? É uma vida diferente, né? Eu entrei no mundo da música através dela e fui cada vez mais entendendo isso. É um mundo, para mim era realmente impressionante, porque o mundo da música é um mundo que vive de bilheteria e sem subsídio, né? À medida em que as gravadoras foram sendo impactadas pela pirataria, eu comecei a perceber que seria necessário que eles tivessem um olhar político sobre isso,
que não aconteceu, de certa forma. Continuam vivendo de bilheteria e vão muito bem, obrigado. Eu sou casado com a Paula há mais de 30 anos, temos um filho e é um casamento que me dá muita satisfação. Qual é o próximo projeto cinematográfico? Já tem alguma coisa na cabeça ou ainda está curtindo o nascimento do filhinho ligado ao Erasmo Carlos? A gente tem sempre projetos, né? Eu me sinto quase como um camelô desses que chega no sinal e te oferece muito produto. Existem produtos que se impõem, né? Esse, por exemplo, Minha Fama de Mal foi um. Eu comecei a pensar em fazer filmes sobre música, porque sou ligado à música, e um amigo meu que era presidente da Universal Pictures, uma vez conversando sobre filme, ele falou assim, cara, você tem que fazer filme de música. Então, assim, aquilo me chamou a atenção, foi um choque até, né? Uma constatação de alguém que está fora, que você não consegue ver. E eu falei, realmente, isso é uma ideia boa. Então, assim, eu pretendo me dedicar a isso, mas não sei qual, e acho que não é legal ficar falando muito, porque essas coisas se esvaziam também, né? Mas você tem o que fazer e tem um norte. Sim. Tem alguma coisa que você está mirando para dar um tiro. Filme musical é uma coisa muito legal de fazer. Eu gostei muito. Nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa, que poderia durar aqui dias. E eu quero te oferecer as câmeras e os microfones de Menorá na TV, para que você possa se despedir, fazendo suas considerações finais e chamando essa turma toda que nos assiste aí para também assistir o teu filme, porque ele vale a pena. Eu estou muito satisfeito de estar aqui com o Ronaldo. Um programa que eu já tinha visto na TV. Queria convidar vocês para ver Minha Fama de Mal nos cinemas. É um filme sobre a vida do Erasmo Carlos, mas que tem também toda a relação dele com Roberto, Vanderleia, um Rio de Janeiro dos anos 60 que está muito bem captado e dá muita satisfação de ver isso tudo no cinema. Venha! Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem pelo canal 6 da NET Rio, e também, isso às 10 horas da noite, e também em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir, e os dias que você liga a tua televisão e encontra com a gente. Nos vemos lá.